Graças a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Quero convidá-los para uma leitura bíblica no texto que nos está proposto no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, e o verso de número 21. Hoje eu saí com bastante pressa de casa, já sendo grato a Deus pela vida dos irmãos que com muito carinho nos aguardaram aqui. Não é que nós sejamos celebridades, irmãos, é que a correria foi grande hoje e eu acabei me estendendo muito, ajudando minha esposa ali na loja onde ela trabalha, e não teve jeito para chegar antes, tá bom? Deus abençoe vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nascimento, que sempre nos recebe com muito carinho aqui, e eu me sinto muito honrado sempre que venho a esta casa. E também toda vez que meu filho, o Fernando, vem, chega em casa dizendo: pai, os irmãos me receberam muito bem lá. E a gente fica feliz, né? Porque o meu irmão mais velho, hoje ele é presbítero, o pastor Nascimento, e eu disse para ele que ele me convidou para estar num culto lá com ele. Eu disse: eu não vou, que eu vou estar na igreja do pastor Nascimento. Ele disse: rapaz, se eu não tivesse culto aqui, eu ia lá para rever o pastor Nascimento. Ele ficou assim bem animado para vir, mas ele já tinha o culto lá, né? E esse meu irmão, ele diz assim, que a gente deve honrar quem honra a gente. Então estou muito honrado. O irmão Cleiton, né? O irmão Cleiton que me convidou. E o motivo de eu estar sem gravata, pastor, a culpa é dele. Eu falei assim: irmão, me diga uma coisa, é um culto assim público, é um culto, mas só... Eu imaginei que fosse uma palestra para varões, né? Ele disse: aí eu vim mais à vontade, pastor. O senhor já perdoa nós aí, viu? Nós é assembleano, gosta de um terno e gravata, né, irmãos? Mas tem evento que a gente não pode vir de terno e gravata, porque às vezes os irmãos estão à vontade e nós lá, só eu de terno e gravata, né? Mas Deus abençoe os irmãos, viu? Verso 21, como é que está escrito, irmão? Vamos ler conforme está ali, porque aí fica uma versão só. Pode ser, irmãos? Conforme está ali, é a tradução Almeida Revista Corrigida. Vamos lá, o som de 3. 3. Filho meu, Não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo. muito bom. Vocês querem repetir? Vamos lá? Filho meu, não se apartem das... Essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus em 96, ainda na década de 90, tem uns 2 anos já, né, pastor? E naquela época não havia tanta disponibilidade de traduções de Bíblia, e hoje é até complicado, né? Porque esses dias eu fui numa vigília e o pregador estava com uma tradução de Bíblia, Almeida Revista Corrigida, e o irmão que estava colocando os slides, ele estava com a Almeida Revista Corrigida Fiel. Olha para aí, irmãos. Obrigado, filho. E o irmão leu o texto em Mateus 25, que é o tradicional texto das 10 virgens, né? E já no versículo 1, o versículo 1 diz assim: eis aí vem o noivo, na Almeida Revista Corrigida. Mas na Fiel diz: aí vem o esposo. Pensa na confusão, irmão. E toda vez ele falava noivo, o irmão colocava lá esposo. E a igreja foi gelando com aquilo, né? Acho que esse irmão, ele não está lendo a Bíblia direito. Aí não bastasse isso, tem um versículo em Apocalipse 22, acho que é 22, 18, não lembro bem, que diz assim, ó: bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes terão direito a entrar na cidade pelas portas.
Aí o irmão colocou lá no telão: bem-aventurados que guardam os seus mandamentos. Ó. Irmão, aquilo foi matando a vigília, o irmão pregando numa animação tão grande, mas todo versículo que ele citava, a tradução que o rapaz colocava era diferente. Então, irmãos, assim, como teólogo, eu fico triste, irmão, às vezes, de ver tanta tradução à disposição da igreja, e muitos dos irmãos não têm, irmãos. Não é que os irmãos sejam analfabetos bíblicos, é que esses assuntos de tradução de Bíblia é algo para teologia, para quem já está mais aprofundado e compreende, e causa essas confusões na igreja, né? Amém, irmãos? Amém. Eu não vim falar de tradução bíblica, um outro dia eu posso até vir, mas a proposta não é essa. Eu vim falar com os irmãos hoje justamente sobre aquilo ali, mantendo o equilíbrio. Diga assim: mantendo o equilíbrio. Como manter o equilíbrio emocional nos dias de hoje, em tempos tão difíceis, em tempos em que os valores estão invertidos, em tempos em que os objetivos e propósitos, tanto na igreja quanto fora dele, são outros propósitos, são outros objetivos, e você sofre pressão de tudo que é lado. Não adianta dizer: eu sofro pressão na igreja. É verdade, você sofre pressão na igreja. Eu vinha falando com meu filho agora, dentro do carro, sobre essa ideia de trocar de igreja, né? Que às vezes a gente sofre uma pressão na igreja, a gente fala assim: eu vou mudar de igreja, o pastor está pegando muito no meu pé, e eu vou embora dessa igreja. Aí ele começa a visitar umas igrejas, ele diz assim: que igreja maravilhosa, eu vou ficar aqui. Essa igreja, irmão, essa igreja é um pedaço do céu, é aqui que eu vou ficar. Até o pastor começar a cobrar ele também. Aí ele se aborrece, porque tem pressão na igreja, tem pressão no trabalho, tem pressão em casa. Em casa você vai ter pressão, ou você sofre pressão, ou você está pressionando alguém. Não, pastor, eu não coloco pressão em ninguém. Coloca, irmão, dependendo da função que você exerce, você tem que colocar. Não, pastor, eu não coloco pressão em ninguém. Se você é homem, é pai, tem filho em casa, e você não põe pressão nos seus filhos, você não é pai. Você terceirizou a responsabilidade. Porque o pai tem que botar pressão. A Bíblia diz o quê? Que o pai corrige, bora lá? O filho a quem ama. Se você não bota correção lá, meu irmão, está faltando amor. Percebe? Então, a gente vive nesse mundo que é o mundo, o ambiente das pressões. De todos os lados você, uma hora ou outra, está exercendo pressão. E aí o versículo 21 disse: filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a sabedoria e a prudência. Sim, seja elas a essência da tua alma. Aleluia. A sabedoria, tem uma tradução bíblica, eu não lembro agora qual que é delas, que diz assim: guarda a sabedoria e o conhecimento. Glória a Deus. Olha para lá. O que é sabedoria e o que é conhecimento? Conhecimento, irmãos, é tudo aquilo que nós aprendemos na academia, na escola, certo? Nos cursos que você vai fazer, sejam cursos profissionalizantes ou não, na escola, quando você vai aprender lá a ler, vai aprender as fórmulas da matemática, ou você avançou acima do ensino médio, foi numa faculdade, lá você vai aprender uma área específica do conhecimento, você vai adquirir conhecimento. E a sabedoria? A sabedoria só vem com o tempo. E se você já viveu bastante e não adquiriu sabedoria, faltou alguma coisa. Porque quem vive muito, muita sabedoria deverá ter. Aleluia. Pensa, por exemplo,
A Bíblia fala de sabedoria, indicando que essa sabedoria está nos anciãos. Os anciãos era quem julgava junto com Moisés. Quando Moisés se viu em aperto, Jetro indicou para ele, disse, olha, você vai morrer desse jeito. Pegue homens idôneos, homens anciãos idôneos, sábios, para te ajudar, rapaz. E aí, irmãos, tem uma outra sabedoria, que essa sabedoria, ela é uma sabedoria revelada pelo Espírito Santo. Aí é outra coisa. É quando você não estudou, você não buscou aquilo, mas Deus te dá a sabedoria. Aleluia. Percebeu? É diferente. A sabedoria da vivência e a sabedoria revelada por Deus. Eu falo muito isso quando estou pastoreando igreja, que é bom os irmãos tomarem cuidado, né, comigo, sendo pastor, porque é o seguinte, comigo é assim, irmãos, ou Deus revela, ou pela sabedoria e rodagem que a gente já tem, eu vou saber que o camarada está mentindo para mim, ou fique tranquilo, irmão, porque o ditado é popular, mas é certo, né? A mentira tem perna curta. Irmãos, é terrível. Às vezes a pessoa chega na sala pastoral, o pastor Nascimento sabe disso aí, e chega, conta uma história, mas tão bonita, irmão, tão bonita, que às vezes dá vontade de você, sei lá, se for um aperto financeiro, você pegar todas as suas finanças e ajudar o cara, ou coisa do tipo. Quando você vai ver, irmão, foi o pai dele que mandou ele contar aquela história. Mas quem é o pai dele? É Deus? Não, é o pai da mentira. Quem é ele? O diabo. Às vezes, como pastor, como líder de departamento, Deus vai dando sabedoria, irmão, e vem aquela pessoa com aquela alegria e tal, e não sei o quê, e pensa que está enganando a gente, mas pela sabedoria de Deus, você está sabendo que tem farinha na panela. Você, pastor, mas você sabe que o camarada está de malandragem com você, e você não faz nada, não. Você só segue fazendo a obra. Pastor, mas eu descobri que alguém está agindo de falsidade comigo. Equilíbrio emocional, não se desespere. Jesus chamou 12 homens, dentre os 12 havia um que era traidor, inclusive beijou na face de Jesus, mas em momento nenhum Jesus falou, você é o traidor, se retire da mesa. Em momento nenhum Jesus chamou a turma e disse assim, ó, esse aqui é o traidor. Não, Jesus calado estava, calado ficou. Equilíbrio emocional. Quem de nós teria esse equilíbrio, sabendo que alguém sentou na mesa agora conosco e daqui a algumas horas vai nos entregar para ser morto, e você ficar caladinho? O problema, irmãos, na igreja é que a gente quer muitas vezes deixar tudo para o Espírito Santo fazer. Porque Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, que o Espírito Santo ele vai produzir em nós a paciência. Olha que legal isso, irmão. É verdade ou não é? É um dos frutos, uma característica do fruto do Espírito ou não? Paciência. Mas Paulo escreveu, acho que foi na carta aos Coríntios, se não me engano, ou foi aos Romanos, ele disse assim, porque a tribulação produz a paciência. E às vezes nós estamos orando e a gente fala, alguém já orou aqui e fala assim, Senhor, me dá paciência, Senhor. Alguém já orou assim? Não. Levante a mão quem já orou isso, ou foi só eu mesmo? Já pediu? Senhor, me dá paciência aqui, Senhor. Já orou? Irmão, que oração errada nossa. Porque quando você pede paciência, Deus dá tribulação, irmão. Para aperfeiçoar o seu equilíbrio emocional, porque a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, a esperança. E o outro, e a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão,
Se nós orássemos com mais sabedoria, como nós viveríamos bem na igreja, nós viveríamos bem em casa, nós viveríamos bem no trabalho, nós teríamos uma bênção se soubéssemos orar melhor. Tiago falou assim: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Equilíbrio emocional. Manter a postura. A base. O mundo está para acabar. Tem gente que entra em desespero, irmão, se ouvir que está acontecendo alguma coisa. Mas o equilíbrio emocional. Então, o mundo, ele sempre vai nos empurrar, vai sempre nos empurrando. Empurrando para onde? Vai nos empurrar para a pressa. Já percebeu que nós andamos apressados? Pastor, o senhor é crente muito mais tempo do que eu. Acho que o senhor deve ser crente aí pela década de 80, né? Então, naquela época os crentes eram desacelerados, não era, pastor? Nós tínhamos, nessa época aí, irmão, eu não sou dessa época, eu sou nascido em 77. Eu me converti em 96. Mas ainda em 96, nos cultos de oração os crentes vinham. Na semana, irmão, nós tínhamos 3 cultos na semana. Os crentes não faltava um. Obreiro faltar em culto, você está doido, irmão, isso não acontecia nunca. Mas por quê? Porque eles tinham tempo. E hoje? Hoje, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E quando sobra tempo, ele investe o tempo em outra coisa. Porque a igreja não é mais prioridade. O reino de Deus não é prioridade. E aí, às vezes, a gente pensa que ele está priorizando a família. Ele não prioriza a igreja, ele não prioriza a família. E ele está priorizando quem? Ele mesmo. Porque naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha Netflix. E hoje a gente chega em casa, hoje eu estou cansado, né? Já joga os pezão no sofá, pega o controle da TV, Netflix, vai maratonar a série. Não que eu seja contra, eu também assisto, mas você não pode perder o equilíbrio. É verdade. Tudo ao seu devido tempo. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com série, pastor. Não sei se o senhor tem costume de assistir Netflix, essas coisas, mas eu tenho um problema com série. Eu gosto de assistir filme quando eu tenho um tempo, que é difícil, mas eu assisto filme. Por quê? Porque o filme ele tem hora de começar e hora de terminar, mas a série não. A série é uma desgraça, irmão. Tem o episódio, como é que chama? A temporada 1, a temporada 2, a temporada 3, aquela desgraça prende você ali, irmão, enquanto você quer. É ou não é? E o tempo vai para o espaço. Aí a gente já não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar. Meu Deus. Hã? E aí, irmão, fica complicado. Então, a pressa, ela nos consome, porque a pressa, a gente fica igual, me perdoe aqui a expressão, pastor, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Gira, 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 muita energia, mas não sai do lugar. E o trabalho, irmãos? O trabalho é que é uma pressão constante. O setor que eu trabalho, eu iniciei lá 9 anos atrás, nós éramos 6 funcionários no setor, hoje tem 3, e eles querem que nós produzamos igual 6. E eu já disse para o meu chefe, não adianta, amigão, bota a pressão aqui não, que eu não vou na pressão. Eu não vou. E por que eu não vou na pressão, irmãos? Eu ia antes eu ia. Porque antes eu tinha 3 filhos pequenos. Antes, se faltasse o leite, era complicado, eu era o responsável por aquilo. Mas esse rapaz aqui,
Vai fazer 19 anos. Aleluia. Já está trabalhando, graças a Deus, com uma boa profissão. Glória a Deus. Eu nem pergunto quanto ele ganha, porque eu ensino e não tenho tá perguntando, mas deve estar ganhando até mais que eu já. Irmãos, eu vou me preocupar em me matar dentro de uma empresa, deixar de viver minha vida? Não vou. Eu tenho que manter o meu equilíbrio emocional. Me equilibrar emocionalmente para que eu não venha entrar num estado deplorável lá na frente. Do quê? De uma depressão, de uma ansiedade. Por que as pessoas hoje vivem muito sofrendo de depressão? Nós que somos homens aqui, olha essa dica aqui, hein? Se você estivesse numa terapia comigo, e eu sou terapeuta também, graças a Deus, numa terapia comigo de 50 minutos, vocês iriam pagar em torno de R$100, tá? Eu vou entregar isso aqui de graça para vocês. Sabia que muito do nosso desânimo, nós homens aqui, do nosso desânimo, alguém aqui se sente desanimado? Seja sincero, pastor, às vezes eu chego em casa, é um desânimo, Sente, irmão. Existe uma vitamina, irmãos, que nós temos, que às vezes o corpo para de produzir, gera isso, chamada testosterona. Você compra na farmácia. Toma esse negócio para você ver, irmão. Você fica animado, para cima, vibrante. Experimenta para você ver. E não é uma coisa que você vai gastar lá R$1.000, é baratinho. Mas anima a gente. Aí a gente fala assim, irmão, estou num desânimo tão grande, irmão, numa frieza, não tenho força de ir para a igreja. Ele já põe a culpa no diabo, né? O diabo está esfriando minha fé, irmão, não tenho força. Não, é falta de testosterona. Coisa simples. Entende? E é normal, ao longo do tempo, irmãos, nosso corpo, ele vai deixando de produzir algumas coisas. Por que vocês acham que eu não tenho cabelo? Porque as células que produzem o cabelo, meu irmão, já era, queridão. Não está trabalhando mais. Por que o pastor Nascimento tem cabelo branco? Porque quem produzia a cor do cabelo dele não deixou de produzir, não está trabalhando mais. E aí você precisa entender isso. Nem tudo é o diabo. E as guerras em casa, irmão? As guerras em casa. O camarada está numa guerra, um pé de guerra em casa. Tem homem, pastor, que quando ele chega em casa, ele parece aquele cavaleiro do Apocalipse lá, o preto, que é a morte, né? Verdade, vai dando a hora de chegar, a mulher já começa a acelerar o coração. Meu Deus, o cavaleiro do Apocalipse está chegando, a tribulação chegou, meu Pai, misericórdia, o que vai ser da minha vida? É verdade. Mas tem umas irmãs também que é a besta do Apocalipse, né, irmão? Quando chega também, arrebenta com tudo. E qual é o problema? O problema é que a gente põe tudo no lombo do diabo. Não, mas isso aqui é o diabo, esse irmão, esse meu marido, pastor, está endemoniado, não é possível. Não é, irmão, é transtorno de personalidade. Falta de equilíbrio emocional. Ele está no trabalho, ele é um gatinho no trabalho, ele não abre a boca lá, mas em casa ele quer descarregar. Falta de equilíbrio. Falta de saber onde que você precisa se colocar e a maneira de se colocar. Eu estava pastoreando uma igreja até esses dias e tinha uma boa parte lá de uns irmãos lá que não gostavam de mim porque eu falava essas verdades lá. Imagina, irmão, a igreja lotada assim, dia de domingo, e eu falava para os irmãos, irmão, 80% dos seus problemas é você que gera, não é o diabo. Porque tem gente, meu irmão, que é tribulosa. O cara se olha no espelho, ele não suporta nem ele mesmo. Tribuloso, falta de equilíbrio emocional. Então, a gente é envolto nessa pressa, né? Envolto, quando o camarada ele não é apressado pela ambição de querer mais, de querer ganhar mais e mais e mais,
Ele é o contrário, irmão, é um preguiçoso nato. Que é uma desgraça, irmão, para nós que somos pais, muitas vezes uma filha nossa casar com um elemento desse. Que eu vou falar para os irmãos, eu tenho 2 filhas, e eu falo com o Senhor Jesus, Senhor, olha, se o Senhor preparar um moço crente para minhas filhas casar, glória a Deus, Senhor, vai ser maravilhoso. Mas, Senhor, ele pode até não ser crente, mas que seja trabalhador. Já pensou, você tem filha, irmão? Tem. Já pensou o cara casar com a sua filha, aí você tem que sustentar a filha e ainda sustentar o infeliz? É duro, irmão. Agora os irmãos querem ver mais duro? Irmãos, ó, não estou jogando indireta para ninguém, que eu não conheço ninguém aqui, viu, irmãos? E pastor Nascimento, a gente só se vê na igreja, né, pastor? Eu não tenho o número dele, ele não me tem, não tem o meu. Quem ligou para mim foi o irmão Cleito. Mandou mensagem. Não estou jogando indireta para ninguém. Agora, pior, irmão, do que o senhor ainda ter que sustentar os dois, sabe o que é? É o senhor saber que a sua filha está madrugando, sai de madrugada e chega de noite para sustentar um elemento desse. Tomado de uma preguiça, irmão. O cara não quer trabalhar, quer ficar em casa jogando Free Fire, que chama? FIFA 2000 não sei quanto, jogando PlayStation. Irmão, aí você tem que ter muito equilíbrio para não ir lá, tirar a cinta e cumprir o papel de pai na vida dele, porque faltou pai aí, não faltou, irmãos? Faltou ou não faltou? Eu falo para o meu filho, eu falo para ele, eu levanto de madrugada, irmãos, 4 horas da manhã, se for o caso, eu não preciso ter hora para chegar, para minha família ter o mantimento, o sustento, minha família não padecer necessidade. A minha mulher, ela trabalha, se ela quiser, eu nunca obriguei ela a trabalhar. Ela voltou a trabalhar esses dias aí ela falou, eu vou voltar a trabalhar. Eu falei, minha filha, se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai também, porque a comida está aqui, está tudo aqui. Se você quiser, está tudo bem. Se não quiser também, está tudo bem. Aleluia. Mas eu sei o meu papel como homem. Irmão, eu ser sustentado pela minha mulher, isso nem cristianismo é. Porque, biblicamente, o homem é o provedor. E a mulher é o quê? A mulher, ela é a educadora da casa, irmãos. Esse negócio da mulher sair para trabalhar, fazer faculdade, não sei o quê, isso aí é coisa da modernidade. Vocês sabiam? Biblicamente, a mulher ela é responsável pela educação dos filhos, preparar os filhos para o mundo, educá-los para serem bons obreiros na igreja, educá-los para serem bons cidadãos para a sociedade, educá-los para serem bons políticos, para serem bons magistrados, para serem bons professores. Isso é o papel da mãe. Mas nós vivemos uma sociedade, o que, irmãos? Uma sociedade afeminada, não no sentido do homossexualismo, apenas. Quem aqui é nordestino? Deixa eu ver os nordestinos aqui. Rapaz, vieram tudo para cá. Irmãos, imaginem essa cena. O seu filho brigou na escola, certo? Esse menino brigou na escola lá e, um exemplo, ele tomou uma pancada lá, deram um murro nele, um exemplo. E a sociedade de hoje, se a gente olhar assim, na nossa família mesmo, dá uma olhada assim, ó, na sua família. Pega 10 pessoas que casaram e vê dessas 10, quantas dessas mulheres, dessas 10 que casaram, quantas hoje são mães solteiras, que divorciou, o cara foi embora e ela está criando o filho. Só pensa para você ver se faz sentido o que eu estou dizendo. Aí ele chegou em casa com o olho vermelho de uma pancada que o coleguinha deu. O que a mãe faz? Bateram no meu filho? Ah, não.
Amanhã eu vou lá, mas vou virar aquela escola, vou falar um monte, vou brigar com quem tiver que brigar, com meu filho. Não faz para fazer isso aqui, não. Que a mulher vira uma leoa, irmão, defendendo o menino. É ou não é? Mas e o homem? O que o homem faz? Pensa agora o homem fazendo a mesma situação, mas o homem tomando conta. Ele vai chegar, bater em você, né, meu filho? Foi. Só que é o seguinte, se amanhã você chegar aqui com um olho desse jeito novo, eu vou dar uma pisa. Quando o camarada der um soco no seu olho, você dê 2 no olho dele. É assim ou não é, irmãos? A postura do homem, do macho, do alfa, posicionamento, entendeu? Você é homem, rapaz, você vai apanhar na rua, na escola? Não, reaja, bateu em você, bata também. O quê, irmão? Fui criado pelo meu avô falava assim, pega aqui a peixeira, se o cabo bater em você, você... E eu só andava com a peixeira aqui, irmão. Não era crente, né, irmão? Você sabe o que é peixeira? Os irmãos aqui sabem, né? Tem uma galerinha aqui que não conhece, não. Você sabe o que é uma peixeira, filho? Sabe o que é? Rapaz, esse menino é prendado. Ele sabe o que é. Esse dia eu estava com meu sobrinho, eu falei assim, você sabe o que é uma peixeira? Ele disse, uma peixeira deve ser um balde de peixe. Não, rapaz, a peixeira é uma faca grande. Entendeu? Então, quando a sociedade de hoje a gente observa, a gente vê muitas mães solteiras educando esses homens. São homens com educação feminina, são homens feminizados. Não são homens na sua essência. Faltando, sabe, irmão, essa característica de homem, de macho, de assumir as rédeas. Aí quando casa, ele não tem poder de decisão. Na primeira briga com a mulher, você fica aí que eu vou voltar para casa de mamãe. O quê, irmão? Meu Deus. Eu casei no ano de 2000, quando a minha mulher, hoje, 26 anos de casado, um dia nós pegamos uma briga lá, um negócio de casal, que vocês sabem que todo casal tem mesmo, não é? Pegamos um negócio, não sei o quê, aí ela pegou o cobertor e deitou-se no chão. Pastor, olha que reboliço. Deitou-se no chão, se cobriu, eu peguei aquele cobertor, joguei em cima da cama, agora levanta e vem se deitar aqui, que eu casei com você para nós deitar na cama. Aleluia. Brigado ou não, nós vamos deitar na cama, vamos deitar brigado até nós se ajeitar, e é assim. De lá para cá, nunca mais, irmãos, ela pegou um edredom para deitar no chão. 26 anos. Postura de homem. Esse rapaz aqui vai fazer 19 anos. Ele pode falar aqui para os irmãos, qual foi o dia que eu falei dentro de casa assim para minha mulher, você fica aí que eu vou dormir na minha mãe hoje. O quê, irmão? Não. O quê? Autoridade, irmão, para resolver problema. Aí eu briguei com a minha mulher, vou voltar para casa da minha mãe. Não, eu tenho base, estrutura, equilíbrio, irmão, saber que eu posso estar um pouco estranhado com a minha mulher hoje, mas amanhã nós se acerta, está tudo certo. Mas se você se estranhar com o seu chefe, segunda-feira, você pede as contas? Não, você engole seco. Né? Sim, senhor, sim, senhor. Ah, com a mulher, irmão, qualquer coisinha já vai lá divorciar. Seja homem. Glória a Deus. Nós temos que ensinar isso, pastor, para os nossos jovens. Sabe, foi Deus, né, falou para Salomão, ser homem. Ou foi para Abraão, não lembro agora. Davi falou para Salomão. Seja homem, rapaz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O equilíbrio emocional de saber quem é você na fila do pão. Porque, irmão, quando a gente não sabe o nosso papel, isso arrebenta com a família, irmãos. Arrebenta. Eu imagino, durante um tempo, eu estava tocando numa orquestra. Eu toco alguns instrumentos. Eu estava tocando na orquestra, pastor. E, assim, a orquestra é um negócio fantástico, né? Porque, por exemplo, eu toco trompete. Aí, pensa, por exemplo, né? O camarada começava, vamos imaginar aqui um louvor da harpa, né? Tipo assim, ó. Grata nova Deus proclama.
Hoje ao mundo pecador. E o trompete, ele não pode entrar tipo assim lá em cima, né? Pá, 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 pá. Não. Ele vai suavezinho, entendeu? Só. Aí tem um momento que na partitura vai dizer, a partitura vai estar assim, ó. Piano, pianíssimo, andante, andantino, cada uma dessas expressões é a intensidade que você vai tocar. Ou seja, você tem um instrumento e tem que saber o momento certo de você aumentar, de você diminuir. Tem momento que você não vai tocar nada. O papel do homem em casa é a mesma coisa, irmão. Aleluia. E na igreja, pastor, é a mesma coisa também, irmãos. Você tem que saber o seu papel na fila do pão. Mas pensa, eu estou de terno e gravata, aí isso me dá autoridade para resolver tudo na igreja? Não. Eu tenho que fazer só o que eu fui incumbido de fazer. Pensa na cena, como o senhor chama? O irmão Marcelino. Pensa nessa cena, irmão Marcelino. O irmão Moisés da Bíblia, o irmão Moisés da Bíblia, ele tinha um irmão, não era que era o Arão? Lembra do Arão? Rapaz, esse Arão, pensa no obreiro bom, varão. O Arão, obreiro bom de primeira, irmão Marcelino. O Arão, ele abria culto. Se fosse hoje, né? Ele abriu o culto, ele dirigiu o culto, ele ministrava oferta, ele intercedia ele fazia tudo. Arão era. Mas um dia ele achou que ele era grandão, na filinha do pão, e ele questionou, disse assim, mas quem é Moisés? Moisés não é ninguém. Está entendendo? Moisés não é ninguém. E ele se juntou com Miriam, que era a irmã dele também, aquele negocinho de família. E disse, Deus fala com Moisés, fala conosco também. Mas se eu abro o culto, se eu dirijo o culto, se eu prego, se eu oro, eu ministro a oferta, oro por enfermo e tal, não sei o quê. Quem é Moisés? Moisés não é ninguém, Deus fala conosco também. Quando é de noite, irmão Marcelinho, Deus brada na terra e manda uma lepra nos dois. E os dois ficam leprosos. E Deus falou com Moisés, Moisés, tem uns dois rapazes aí, esses teus irmãos meio rebeldes, chama eles na tenda para nós conversar. Oh, Deus maravilhoso. Mas isso é muito sério. Aí sabe o que Deus falou para Arão? Disse, Arão, tem profeta no meio do povo aí? Senhor, tem. Então, eu falo com eles por profecia. Tem alguém que tem visão? Tem, Senhor. Eu falo por visão também. Você sabia, Arão? Eu falo duas. Mas com meu servo Moisés, é face a face. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, irmão, o cara não entendeu qual era o papel dele, queria exercer uma função que não era dele. Moisés era aquele homem que Deus levantou para uma função que era acima da dele, ou seja, não era para Arão fazer aquilo, irmãos. Tem aquele rei também, eu esqueço o nome dele, se os irmãos lembrarem, me ajudem. Aquele rei que achou que era alguém, foi oferecer um sacrifício, ficou leproso. Não foi Saul, era um outro, não era? Esqueço o nome dele, ele foi oferecer, ficou leproso. Ficou leproso, irmão. Acho que era Uzias, uma coisa assim, era um rei. Por quê? A função de oferecer sacrifício era do sacerdote. É verdade. Não era dele, irmãos. Saul também tentou oferecer sacrifício, lembra disso? Chegou lá, Deus falou para ele assim, você vai matar os reis de Og e Bazã, que são rebeldes? E você mate eles. Aí chegou lá, viu os cabas bonitão, forte, não matou eles não. E ainda viu umas ovelhas gordas e tal, não sei o quê. Senhor, ofereci ao Senhor, perdeste o reino. Quando, eu esqueci teu nome, filho. Irmão Marcos, já casou, irmão Marcos? Já casou? Então, pega essa aqui que é de graça, tá? Quando nós, irmão, Deus não está revelando nada aqui não, tá? É só para a gente interagir aqui. Quando nós, irmão, como pai de família, como cabeça da casa, deixamos de exercer a nossa função, o nosso papel, nós perdemos o reino.
Alguém vem, irmão, vai dominar a sua casa, vai dominar a sua família, porque você perdeu o cajado. Então você tem que ter equilíbrio em tudo isso para manter ali a firmeza e saber que, mesmo que alguém esteja remando, alguém está remando, mas o controle do leme está na sua mão. Entendeu? Isso é equilíbrio, irmão, manter o equilíbrio no meio da adversidade. Então Salomão disse assim, nesses momentos de tensão e de pressão, você busque a sabedoria e busque o conhecimento. Procure estas coisas, se firme nestas coisas, sabedoria e conhecimento. Porque se assim você fizer, você vai ter prudência nas suas ações. E aí, irmãos, é interessante porque nesse capítulo 3, Salomão nos ensina um caminho diferente, o caminho do equilíbrio. Ele não nos apresenta regras rígidas, sem sentido, mas princípios que, quando guardados e vividos, nos mantêm firmes, seguros e em harmonia com Deus. O que é manter a harmonia com Deus, irmão? É saber quando algo é de Deus e quando não é. Eu encontrei um rapaz desviado essa semana e nós conversando e eu falei para ele assim, ele falou que não estava mais indo na igreja e tal. Aí eu falei assim, mas me diz uma coisa, por quê? O que te ocasionou você parar de ir para a igreja? Aí ele falou assim, o sistema. Falei, então, mas Deus não é o sistema. Porque se eu me aborrecer com o irmão Marcos, eu me aborreci com ele, não foi com Deus. E se eu me aborreci com ele, eu não tenho que tratar com Deus. Se eu estou aborrecido com o irmão Marcos está aborrecido comigo, nós temos que resolver nós dois. A Bíblia, irmãos, eu já li ela 7 vezes, a Bíblia. E não estou me gloriando, é só para vocês entenderem uma coisa que eu vou falar aqui agora. Eu nunca li na Bíblia que Jesus disse, fez uma intriga. Alguém estava intrigadinho, bicudinho com o outro. Jesus foi lá e já vi Jesus curar enfermo, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, endemoniado ser liberto. Eu vi tudo isso aí. Mas eu nunca li na Bíblia que tinha 2 amigos, 2 irmãos, 2 parentes, estava intrigado, Jesus foi lá e resolveu. Não tem isso na Bíblia. Sabe uma outra coisa que não tem na Bíblia, irmão? Pode procurar, onde vocês quiserem. Não existe isso na Bíblia. Jesus nunca foi resolver problema de um casal bicudinho um com o outro. Sabia disso? Por que será que Jesus nunca resolveu um casamento que estava quebrado e ele foi lá e restaurou, hein, irmão Cleiton? Já parou para refletir sobre isso? Por que será? Porque isso diz respeito a relacionamento interpessoal. E o que é relacionamento interpessoal diz respeito a mim e diz respeito a você. Se nós estamos com um problema, Deus não recebe a nossa oferta, aí a Bíblia diz assim, Jesus falou isso, ele disse assim, se você traz a sua oferta e lembrou que o seu irmão, você resolve com ele, depois traz a oferta. Agora, se com o irmão é assim, imagina com a esposa, irmão. E com o esposo. E etc, e etc. Mas Jesus nunca resolveu esses problemas, pastor. Ele nunca pôs a mão nisso, porque tem a ver comigo. E qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é o ego elevado. O nosso problema, na verdade, diz respeito, irmãos, ao nosso egoísmo de olhar para nós mesmos. Pensa, por exemplo, uma pessoa que, a gente que é pastor enfrenta muito isso, né? Ou o esposo ou a esposa chega para o pastor e fala assim, pastor, eu estou com um problema no meu relacionamento. Aí nós, como pastor, o que nós fala de pronto, né, pastor Nascimento? A gente já fala assim, vamos supor que foi o homem que chegou, né? A gente fala logo assim,
Irmão, e a sua esposa está sabendo que você veio conversar comigo sobre isso? Pastor, ela não pode saber disso. Irmão, se a esposa não pode saber, como é que eu vou resolver seu problema, amigão? Aí eu falo para o cara ou para a mulher que seja, eu falo assim, fala o seguinte, irmão, volta lá, fala com a tua esposa e se ela concordar, a gente marca um dia para eu atender vocês dois na sala. E aí, irmão, vocês acham que eles voltam? Eles não voltam. Isso é impressionante, eles não voltam. Aí passa o tempo, não resolveu o problema, aí daqui a pouco ele chega para o pastor e fala assim, pastor, incompatibilidade de gênero, vou me divorciar. Não dá mais para viver com aquela mulher, pastor. Não tem condições. Mas o ego não deixou, e vocês querem ver isso, irmãos, ser mais terrível ainda, é quando acontece isso com líderes, com obreiros. Mas o que vão pensar de mim? Ou e o meu ministério? Com que moral eu vou voltar a pregar de novo? Quando eu for pregar, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, esse é o obreiro que estava com problema no casamento, como se os que apontam nunca tiveram também. É verdade ou não? Porque crente, irmão, crente, Jesus ama crente, irmão, Jesus ama crente. Aleluia. Olha, irmão, o amor de Jesus é muito grande pelos crentes. Aleluia. Porque crente é bicho ruim, irmão. Aí, às vezes, ele está mais sujo do que nós, mas está jogando pedra. Um dia Jesus encontrou uma galera suja, irmão, mais suja do que pau de galinheiro. Senhor, esta mulher é adúltera, e a lei diz que é para nós matar ela, e já, quem sabe, a Bíblia não fala bem, né? Mas já, quem sabe, com as pedras na mão, e vamos apedrejar ela, Senhor, que ela tem que morrer. Aí Jesus disse, quem não tiver pecado, que joga a primeira. A Bíblia diz o quê? E eles, um por um, foram saindo, foram embora, porque estava pior do que ela. Meu Deus. No reino de Deus, irmãos, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é a mesma reguinha. Aleluia. É a mesma. Entendeu? Ah, irmão, é porque aquele irmão é pecador. Você também é, irmão. Ah, aquela irmã é pecadora. Você também é, irmão. Aleluia. Aquele obreiro é pecador. É, irmão, então, você também é. Ah, o pastor é pecador. Bem, você não é também, irmão. Esse é o pastor que peca. Que é outra ideia, irmão, mirabulosa dentro da igreja. Achar que o pastor é um super-homem, né? Um dia eu surtei, pastor, na igreja. Surtei mesmo. Meu filho está aqui, ele vai lembrar disso. Um culto de ceia, a igreja lotada, eu peguei o microfone, eu falei, irmão, vocês precisam tomar vergonha na cara. Eu largo minha família, eu largo minhas coisas, faço tudo, venho aqui servir a igreja. Vocês são tão ruins, irmão, que nem no culto de doutrina vocês vêm. Essa igreja lotada de domingo aqui, no culto de doutrina aqui, eu venho ensinar a palavra de Deus, aí eu chego aqui, tem 5 irmãos para me ouvir. Irmãos, eu falei, irmão, eu tenho 2 faculdades de teologia, eu tenho um curso de teologia, eu ministro aula de teologia, as pessoas pagam para me ouvir, eu entrego tudo de graça para essa igreja e vocês não vêm? Surtei, pastor, falei mesmo. E a turma fica assim, o pastor Urandir, ele é duro nas palavras, eu tenho que ser. Tenho que ser. Irmão, eu largo tudo, irmão, eu deixo de ter o tempo com a minha família, eu venho dedicar tudo aqui para vocês, mas nada está bom para vocês. Aí eu vou pregar, não quer me ouvir pregar, não, porque só o pastor prega. Ué, mas o rebanho Deus não deu, não foi para o pastor, irmão? Que é um mal dos assembleanos, viu, irmãos? É o mal dos assembleanos, querer o púlpito da igreja. E às vezes, se o cara sair da Assembleia de Deus, ele for para uma igreja presbiteriana, para uma igreja batista, ele vai viver lá 120 anos, ele não vai pegar no microfone para fazer uma oração.
Mas na Assembleia de Deus, ele, não, irmão, esse negócio do pastor pregar todo domingo aí não está certo, não. Ele tem que dividir comigo também. Eu também prego, irmão. Aleluia. Aí eu mandei, mas desabafei mesmo. Falei, depois meu filho até reclamou, pai, eu acho que o senhor foi meio duro, não devia ter falado. Não, mas eu tinha que falar porque alivia, irmão. Quando a gente fala, alivia. E outra coisa, irmão, eu estou na sala do pastoral, ouço um monte de bobagem, o dia que eu estou estressado eu não posso falar, não. O quê? Aleluia. Falei mesmo, irmão. Então, equilíbrio, você tem que ter equilíbrio. Aleluia. Saber. Tem um pastor amigo meu, isso aqui vai para o irmão Marco aqui, que é do som. Um pastor amigo meu, ele assumiu a igreja, e a igreja estava com as caixinhas do som assim por músico, mais ou menos a caixinha. Aí eles juntaram lá os tecladistas, o baixo, o guitarrista, marcaram uma reunião com o pastor na sala pastoral, para cobrar caixas de primeira para tocar. Está muito ruim esse som para nós tocar, vamos marcar uma reunião com o pastor. Aí marcaram a reunião, e o pastor entrou e tal, sentou, né, e eles lá, e pastor, porque essa caixa aqui é velha, essa aqui não tem som, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo, e o pastor só ouvindo. Aí quando eles terminaram de falar tudo, o pastor falou assim, olhou para cada um deles e falou assim, você é dizimista, irmão? Não. Você é dizimista, irmão? Não. Você é dizimista? Não. Pode levantar e sair de minha sala. Não é dizimista, irmão, está cobrando o quê? E vocês já perceberam que quem mais cobra essas coisas na igreja é quem não dá dízimo, quem não dá oferta? Isso aqui, irmão, é experiência de ministério. O pastor Nascimento está aqui, ele pastoreia a igreja há muito mais tempo do que eu, ele sabe do que eu estou falando aqui. Quem mais cobra é quem menos contribui. É impressionante, pastor. Deus seja louvado. Você já viu o irmão que é contra o dízimo na igreja? Eu sei que você conhece alguém que é contra o dízimo na igreja. O cara que é contra o dízimo na igreja, ele não dá nem oferta. Não é que ele é contra o dízimo, ele é contra dar dinheiro na igreja, ele não dá nem oferta. Mas ele quer, se queimar uma lâmpada, ele acha ruim. Ele quer a igreja limpa. Ele quer sentar num banco estofadinho. Se tiver quente, ele quer o ar-condicionado, pelo menos o ventilador tem que ter. Aleluia. Mas ele contribuiu com quanto? Aí, irmão, é um mistério, né? Você não sabe. E a galera está aqui no meu vídeo, porque não sei o quê. Eu digo, tá bom, irmão, culto de ceia, pastor. Eu montei o relatório da igreja. Total de membros na igreja, 187, né, Fernando? 86, uma coisa assim. 187 membros. Olha, irmão, eu falei para a igreja, vou mostrar para vocês a secretaria da igreja pelo lado de dentro, que vocês não conhecem. Vou mostrar para vocês. 187 membros. Acho que era 36 obreiros, de cooperador a pastor. Ei, irmão, 36. Total de dizimistas fiel, 25. De 187, 25 dizimistas fiel. A galera ficou tão revoltada, irmão, mas tão revoltada que acho que não demorou 2 meses me sacaram da igreja. Porque crente não gosta de ouvir verdade, irmãos. Meu Deus. Entendeu como é que é? Principalmente quem não contribui, quem não ajuda. Quando você fala, ele acha ruim. Quando você fala a verdade para a pessoa, ela em vez de se arrumar, de se endireitar, ela fica achando ruim. A gente é assim, irmão. Um dia eu estou no púlpito da igreja conversando, pastor. E a irmã está aqui na minha frente, de repente ela virou para mim e disse assim, pastor, o senhor está conversando demais, está me atrapalhando a ouvir a palavra? Aqui não é lugar de conversar, não? Uma irmã. Eu olhei para ela assim, irmão, fiquei vermelho da cor do pimentão. Aí veio assim, ó, na minha língua grande assim, ó, para falar para ela. A senhora não sabe quem eu sou, não, é? Era pastor, irmão, dirigindo uma das maiores igrejas do campo. Veio assim para falar para ela. E a senhora não sabe quem eu sou, não? Aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, você não é nada, guarde sua língua.
E a irmã está certa, aqui não é lugar de conversar. E eu, ó. Mas a gente quer falar, né, irmãos? Estamos errados, mas queremos falar. É a miserável da língua que Tiago falou. Que a gente controla navios, controla cavalos pelos feios, mas a língua, irmão, a gente não controla. Em casa, a última palavra é a nossa. E na igreja, na reunião de obreiros, a última palavra também tem que ser a minha. O pastor falou, ele tem que ouvir a réplica, a tréplica. Fica calado, irmão. Aleluia. Guarda a língua. Não, pastor, eu não consigo guardar a língua. Aí você faz isso aqui, ó. Aleluia. Enche a boca d'água e não engole. Deixa lá a bocona cheia d'água. Aí quando o nervoso passar, terapia, irmão. Alguém aqui já fez terapia? Já fez? Alguém já fez terapia, irmão? Já viu aquele negócio que os psicólogos ensinam pra gente? Né? Em terapia eu ensino isso pra galera também. Cheira a flor e sopra a vela. Já ouviu isso aqui? Ó, cheira a flor, ó. Segura, sopra a vela, ó. Irmão, isso aqui salva a vida, irmão. Isso aqui salva casamento. Aleluia. Isso aqui salva relacionamento. Em casa, na igreja. Irmão, ó, cheira a flor, ó. Faz esse exercício aí, irmão. Vamos lá, ó. Puxa e segura em cima, tá? Ó. Vai, ó. Segura. Solta. De 3 a 5 vezes, irmão. Aleluia. Faz esse exercício para você ver. Ei, irmão, você vai sentir uma leveza. Sabe quando você ora 40 minutos que você não levanta leve? Faz isso 5 vezes, você vai ter a mesma sensação. Aleluia. Mas nós queremos o quê? Falar, irmão. O quê, irmão? Se eu tiver, já viu alguém falar assim, ó, se eu tiver na minha razão, irmão. Ah, se eu tiver na minha razão. Nem tudo, irmãos, é para ser falado. E para além do ser falado, tem a questão do tempo. A Bíblia diz que, como maçãs em salva de ouro, assim é a palavra dita ao seu tempo. Aleluia. E Salomão disse em Eclesiastes 3 que há tempo de falar, mas há tempo de calar, ficar ouvindo. Mas o nosso problema é ouvir, a gente não quer ouvir, sabe por quê? Porque a gente, irmão, afinal de contas, nós temos a última palavra. Mas cadê o equilíbrio? Não veio. Então, essas coisas, essas virtudes, elas são o quê? O centro, o fiel, na verdade chama-se o fiel da balança, né? Eu estive no Nordeste, pastor, eu cheguei quinta. Uma benção, pastor. Passei por Alagoas, Pernambuco, fui na Paraíba. Ai, pastor, que coisa boa, bom demais. Fui nos mercadões lá do Nordeste. Tem, pastor. O pessoal ainda vende lá, irmãos, feijão, farinha, milho, que você pega aquela suvela assim, ó, nos coisas, e põe na balança. Aqui vai o peso, aqui vai o legume. Aí o fielzinho faz assim, ó. Hã? O fiel da balança para o crente é o quê? A sabedoria e o conhecimento. Aleluia. A destreza de falar e também saber quando ficar calado. Porque não é só ficar calado, tem hora que você tem que se posicionar. Tem hora que você tem que falar mesmo, mas tem hora, irmão, que você precisa guardar a língua na boca. Pastor, e como é que eu sei? Salomão ensinou: sabedoria e conhecimento. Aleluia. Conhecimento e sabedoria. E assim a gente vai tendo uma vida mais feliz. Aleluia. Assim, irmão, a vida é simples. Thales Roberto tem uma canção, talvez vocês não conheçam, mas o irmão Marco conhece, que ele é músico, não é músico. Eu fico assim impressionado com a inteligência dos músicos, irmão. Às vezes você chega uma música tal, o cara já sabe como é a introdução, como é não sei o quê. Eu admiro os músicos, uma coisa fantástica. Aí Thales Roberto diz assim, que é fácil demais
Viver em paz. A gente é que complica tudo. E é verdade, irmãos. É fácil demais viver em paz. Mas a gente gosta de uma guerra, né, irmão? Vamos ser sinceros. A gente gosta de uma guerra. E você sabia que a dopamina que vai no cérebro da pessoa quando ela usa droga, pastor, isso é neurociência. A sensação de um cara que usa droga, aquela dopamina que vai no cérebro dele, aquela sensação de alegria, de bem-estar, é a mesma de alguém que gosta de estar brigando. Quando ele não tem com quem brigar, ele arruma briga. Você conhece alguém, irmão, na sua família? Não responda para mim. É para refletir, tá? Tem alguém na sua família que ele arruma briga com todo mundo, sai fofocando, irmão, fala de todo mundo, toda hora ele tem uma conversa, uma mal. Quando não tem de quem falar, ele arruma um assunto. Tem alguém na sua família assim? Na minha tem, irmão. Quando ele não tem com quem está brigando, ele sai procurando assunto. Ele mandou uma mensagem assim: a paz do Senhor, irmão, bom, e crente, viu, irmão? A paz do Senhor, irmão, bom dia. Está lá, paz do Senhor, irmão, bom dia. Naquele bom dia, irmão, por trás do bom dia tem um assunto de guerra. Acho que ele levou muito a sério a expressão soldado de Cristo, né? Ele está querendo, porque ele acha que ele é soldado, quer guerrear todo mundo toda hora. E não é só em casa, irmão, arruma guerra na igreja. O cara que guerreia em casa, irmão, a mulher que guerreia em casa, guerreia na igreja. Quer ver, a pessoa está guerreando na igreja, pastor, e a gente que o problema dela é na igreja, não. Em casa é pior aqui. Irmão, se a pessoa está brigando na igreja, imagina a versão dela em casa, porque na igreja é a nossa melhor versão. O quê, irmão? Para nós terminar aqui. Aqui na igreja eu sou a melhor versão de mim. Eu vou interpretar, eu vou ser o melhor ator da minha versão, irmão, aqui na igreja, para vocês tudinho ver. Mas vocês olhando para mim, irmão, não achou nada legal? Imagina em casa como é que eu sou. Você olhar assim para o irmão, para a irmã e dizer: rapaz, outro dia nós estávamos no culto abençoado, irmão, daqueles que a gente pula, fala em língua e profecia e tal, não sei o quê, e a irmã chorando, falando de línguas, é uma maravilha do céu. Na hora de sair, irmãos, o coitado do irmão lá, não prestou muita atenção, deu encostadinha no carro dela, nem encostou no carro dela. Irmãos, essa irmã desceu do carro xingando palavrão, xingando o irmão, e eu olhando. Aí quando ela me viu, disse: ô pastor, me perdoe. Eu disse: eu, irmã? Eu te perdoar? Eu acho que a irmã está pedindo perdão para uma pessoa errada, não está não? Acabou de sair de um culto, irmão, cheia de Deus, falando de línguas e tal, não sei o quê. É por isso, pastor, que nós pentecostais, nós assembleanos, sempre nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo era algo primário para a igreja. Mas hoje, para mim, irmãos, é secundário. Não está mais em primeiro plano. Para mim, pastor, para mim eu não vejo assim. Está tudo certo, irmão, você vê o contrário de mim, não tem problema. Mas para mim é secundário. Sabe por quê? Porque tem muita gente falando em língua, irmão, mas é um crente ruim. Gente profetizando, mas não está convertida. Isso está manchando a imagem da igreja. Falta de equilíbrio emocional. As pessoas falam assim, né, pastor? Ah, está falando em língua agora, irmão. Já está desse jeito aqui, ó. É feio, irmãos. É vida de aparência. E hoje eu falei isso com o irmão. Eu falei: irmão, a igreja está complicada, a igreja está meia feia, irmãos. Porque na década de 90, anos 2000, o crente vinha para a igreja e ele era transformado, pastor. Hoje a galera vem para a igreja, nós é pastor, não pode nem apertar um pouquinho que ele vai embora da igreja. Está complicado. Mas Jesus está conosco, irmão. Aleluia. Jesus está conosco. Às vezes eu me sinto como aquele peixe.
Quem aqui é pescador? Tem pescador que gosta de pescar? Tem? Vocês sabiam, quem não é de pescar, quem é de pescar sabe, os peixes que são de água salgada não dá em água doce. É ou não é, irmãos? E os peixes de água doce não dá em água salgada. Se você pegar um peixe de água doce e colocar no mar, ele morre. O mesmo é o contrário. É tudo água, mas o ambiente é diferente. E eu falei para esse irmão hoje, pastor, às vezes eu me sinto esse peixe. Estou na água que é a igreja, mas o ambiente muitas vezes me sufoca, porque a gente não pode pregar. E aqui vai uma palavra pastoral, irmãos. O que é mais duro é muitas vezes a gente depender de vir alguém de fora falar essas verdades, porque se o pastor da igreja falar, a gente não recebe. Como é triste, irmãos. Como é triste. Mas fica aqui a reflexão. Espero tê-los ajudados em alguma coisa. Espero que vocês reflitam e pensem sobre a vida e consigam aperfeiçoar-se à medida dos anos, servindo a Deus, servindo a família, servindo no trabalho e assim por diante. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por me ouvirem. Deus seja louvado em tudo. Obrigado, pastor Nascimento. Amém, irmãos. Oh, glória a Deus. Dias, o Espírito Santo tem lutado com pranto para a noiva vestir, pois o seu noivo está pronto e o matrimônio santo preverá contrair. Mas umas manchas escuras ameaçam sujar sua grinalda e seu véu, pois já não resta mais nada para a noiva adornada ser levada ao céu. Nesses últimos dias, esta santa igreja tem travado peleja contra o vil tentador, pois o momento é chegado, tudo está preparado para as bodas do amor. Mas umas manchas escuras ameaçam sujar sua grinalda e seu véu, pois já não resta mais nada para a noiva adornada ser levada ao céu.